Na aula de hoje, vamos iniciar um novo capítulo. Vamos tratar dos crimes praticados por particulares contra a administração pública em geral. Os crimes previstos nesse capítulo, como era de se esperar, não possuem mais aquela qualidade especial do autor do crime, qual seja a de ser funcionário público, como ocorre na aula anterior. A primeira infração é justamente a de usurpação do exercício da função pública, que está lá no artigo 328 do Código Penal. É indispensável para o normal desenvolvimento das atividades públicas que a pessoa esteja regularmente investida em suas funções, situação sem a qual o ato eventualmente praticado não vai possuir qualquer validade. Ou seja, a conduta do funcionário público somente ele pode adotar, somente o funcionário pode praticar. É da essência do ato administrativo a ser praticado pela administração que seja ele efetuado por um funcionário público e com atribuições para tanto, e não qualquer servidor. É por esse motivo, justamente, que o legislador resolveu criminalizar a conduta do indivíduo, que não sendo servidor, se faz passar por um, praticando os atos essencialmente nulos e que prejudicam, vez por outra, grande número de particulares. Trata-se de um crime comum quanto ao sujeito ativo, ou seja, qualquer pessoa pode cometê-lo. Não é necessário também que seja auferido lucro ou qualquer outra vantagem com tal ato, que é o que acontece normalmente. Porém, se tais circunstâncias ficarem comprovadas, haverá uma qualificadora que está prevista no parágrafo único desse mesmo artigo. A doutrina divide-se quando analisa a situação de um funcionário público que, fazendo-se passar por outro funcionário público, pratica os atos inerentes às atribuições deste segundo. Há quem entenda que o funcionário age como se particular fosse, e há quem entenda que, em decorrência do nome do capítulo, ou seja, os crimes praticados por particular contra a administração pública, não seria possível reconhecer essa infração penal nesta situação específica. Penso que o servidor público, quando age fora de suas atribuições normais, estará agindo como particular, logo estará presente essa infração penal. Usurpar, que é a nossa conduta, significa, nessa hipótese, desempenhar uma atividade pública sem podê-lo, sem ter aquela indispensável posição de ser funcionário público. Desta maneira, fazendo-se passar por um servidor, o nosso agente criminoso pratica algum ato privativo da administração. É justamente nesse instante, na prática do primeiro ato, é que se consuma a infração penal. É importante salientar que, mesmo que deste ato não se verifique qualquer prejuízo efetivo ao particular, haverá o crime. A tentativa será possível na medida em que o indivíduo, já passando-se por funcionário público, não chega a praticar qualquer ato. A nossa próxima infração penal é o crime de resistência, e ele é assim disciplinado no artigo 329 do Código Penal. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. A pena prevista é de detenção de 2 meses a 2 anos. Busca-se com este crime a proteção da autoridade e o prestígio do Estado, sem as quais seria impossível que o Estado impusesse a sua superioridade sobre os interesses particulares. Trata-se de crime comum quanto ao sujeito ativo, ou seja, qualquer pessoa pode cometê-lo. Cabe aqui um exemplo. Imaginem os senhores o cumprimento de uma ordem de prisão por parte de um policial contra uma determinada pessoa. Todos aqueles, além desta pessoa, que auxiliarem na oposição ao cumprimento dessa ordem, estarão cometendo o nosso crime de resistência, tanto o que está sendo preso, quanto os demais. Vítimas, no nosso caso, são o Estado e o servidor público que cumpre o ato e que sofre a violência. É importante observar que esse crime só pode ser praticado se o servidor público tiver competência para a prática do ato que se pretende praticar. Lembre-se que é da essência do ato administrativo válido, seja ele praticado pelo servidor com atribuição para tanto, não é qualquer servidor. Assim, se o funcionário não tiver esta atribuição para fazer o que deseja, a resistência a esta prática não configura o crime em análise.
Como vocês viram, da leitura do próprio tipo penal, a violência pode ser endereçada a uma terceira pessoa, mesmo que particular, que esteja eventualmente ajudando e validamente o servidor para a prática do ato, que deve ser legal, nunca abusivo. Como a vítima principal é o Estado, a resistência praticada contra mais de um servidor que executa o mesmo ato configura um só crime. Basta vocês lembrarem do exemplo que foi dado. Em vez de ser um só policial, uns 3 ou 4 policiais que têm a resistência ao seu ato. Aí haverá uma só infração penal. Para a resistência, haverá o emprego da violência ou da ameaça, de maneira que a oposição passiva não integra o crime. Tem-se por oposição passiva, por exemplo, o indivíduo que se larga no chão, ao invés de revidar a ação do policial, fica lá largado e o policial é obrigado a removê-lo. Não podemos nos esquecer que só haverá a infração penal quando o ato que se quer resistir for lícito e estiver revestido de todas as formalidades legais, de forma que a oposição a ato legal, ato ilegal, melhor dizendo, não caracterizará a infração penal. Este crime se consuma no momento da violência ou da ameaça, tratando-se de crime formal, portanto. Entretanto, se o ato praticado pelo servidor não se concretiza, haverá uma qualificadora, aquela prevista no parágrafo 1º do mesmo artigo. É viável a ocorrência da tentativa, apesar de muita pouca frequência. Se das agressões praticadas contra o servidor público resultarem lesões ou mesmo a morte do agente, haverá concurso material de infrações, aquele previsto lá no nosso artigo 69, cuja regra determina sejam somadas as penas dos 2 crimes. O nosso próximo crime é o de desobediência, e o artigo 330 é o que prevê esta infração penal, que tem a seguinte redação: desobedecer a ordem legal de funcionário público, uma pena pequena de detenção de 15 dias a 6 meses, além da multa. Trata-se, a exemplo dos anteriores, também de um crime comum contra o sujeito ativo, havendo uma discussão a respeito da figura do funcionário público, ou seja, se ele pode ou não cometer essa infração penal. Tratando-se de crime de particular contra a administração, há os que entendem que não é possível. Mas há também, e me parece com mais razão, os que pensam em sentido contrário, que agindo o funcionário público fora de suas atribuições, o faz como um particular, como qualquer um de nós. Logo, poderá cometer a infração penal em questão. A vítima continua sendo o Estado. E, em segundo plano, o servidor que viu a sua ordem não cumprida, não atendida. Para a ocorrência desse crime, é indispensável que a ordem seja legal. Atentem sempre para isso, tanto quanto ao seu conteúdo, quanto aos seus aspectos formais. Vale dizer, o ato administrativo deve estar revestido de todos os formalismos. Os senhores bem sabem que o ato administrativo é formal, inclusive o de ser praticado por servidor público com poderes para a prática daquele ato. Esse crime vai consumar-se no momento do descumprimento da ordem, que pode ser um fazer alguma coisa ou um não fazer alguma coisa. Tudo vai depender do conteúdo da ordem que foi desobedecida. Assim, se a determinação era de abster-se de fazer alguma coisa, estará o crime consumado quando a gente fizer, ou seja, concretizar aquela conduta que foi proibida. Se for estabelecido um prazo para que o particular faça algo, assim que escoado este prazo, que é acabado este prazo, sem que a conduta determinada fosse praticada, o crime também estará consumado. Entende-se que é possível também a tentativa, quando a conduta representar um fazer, algo não permitido. Entretanto, na omissão, como sempre, não se admite a forma tentada. É importante lembrar, em relação a esse crime, que havendo penalização prevista civil ou administrativamente para a desobediência, estará excluída essa infração penal. Prestem atenção, se o indivíduo deixar de parar o seu veículo quando determinado por uma autoridade policial do trânsito, por exemplo,
não haverá crime de desobediência na medida em que o Código de Trânsito brasileiro já prevê uma penalidade administrativa para esse ato, o ato de não ter atendido à determinação policial. Nosso próximo crime é o do desacato. No artigo 331 encontramos essa infração penal, com a seguinte redação: desacatar funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. A pena é uma detenção de 6 meses a 2 anos ou, alternativamente, a multa. Protege-se com esse crime a administração pública, através justamente do prestígio de seus servidores. Trata-se também de um crime comum contra o sujeito ativo, havendo aqui aquela mesma discussão quando o desacato parte de um servidor público. Se estiver ele, servidor público, agindo fora de suas atribuições, estará agindo como particular e, portanto, apto a cometer este crime. De outro lado, se estiver no exercício de suas funções, poderá cometer outro crime, como injúria, calúnia ou difamação. O sujeito passivo principal é o Estado, ao contrário do que muita gente pensa. O secundário, que é o servidor desacatado. Desacatar, no caso, significa, e em última análise, humilhar, ofender, agredir verbalmente o servidor. Essa ofensa ou humilhação deve ocorrer quando o funcionário público estiver no exercício de suas funções, ou, pelo menos, em razão de suas funções. O desacato pode ser praticado através de qualquer forma. Palavras, escritos, gestos, qualquer maneira, internet, da maneira que for. Como não se protege, em primeiro plano, a dignidade do ser humano, e sim a da administração pública, pouco importa, para este crime, tem o servidor público se ofendido ou não. O importante é que o ato, concretamente, seja objetivamente capaz de ofender a pessoa. O desacato pode ocorrer quando o funcionário estiver em pleno exercício de suas funções ou até mesmo em folga. O importante é que seja decorrente da condição de funcionário público, ou seja, as ofensas recebidas sejam decorrentes da sua condição de servidor. Cuidado! O crime de desacato exige a presença física da pessoa desacatada. Se ela estiver ausente, haverá outro crime, aquele de injúria, lá dos crimes contra a honra, artigo 140 do Código Penal, só que no caso a injúria qualificada. Não se exige, de outro lado, que estejam criminoso e vítima cara a cara. O importante é que as palavras ofensivas são endereçadas a um funcionário que encontra-se, por exemplo, em outra sala, mas que ouça diretamente essas palavras. Aí sim haverá o crime de desacato. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabeleceu que o advogado não comete o crime de injúria, difamação ou desacato quando estiver no exercício profissional. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, suspendeu os efeitos de tal exclusão no que se refere exclusivamente ao desacato, de forma que haverá sim o crime em análise quando o advogado desacatar o servidor público. O crime, este nosso crime, consuma-se no momento da ofensa, não se admitindo a tentativa na medida em que o desacatado, melhor dizendo, deve ter conhecimento direto das ofensas. No campo do tipo subjetivo, há uma discussão a respeito da embriaguez. A embriaguez exclui o crime do desacato ou não? Surgiram 3 posições a respeito do fato. A primeira, que diz que exclui sim o crime, na medida em que o desacato, a conduta de desacatar, ofender, seria incompatível com o estado de embriaguez, em que o indivíduo não tem muita noção do que está fazendo, ou seja, exige um dolo mais firme. A segunda postura diz que só excluirá na hipótese de embriaguez completa, que aí retira tanto a capacidade intelectiva quanto a volitiva do criminoso. E a terceira e última posição diz que não exclui, aplicando-se aquela regra comum do artigo 28, inciso 2º do Código Penal. Então, são essas as 3 correntes que discutem a questão. Tem prevalecido a de que o estado de embriaguez exclui sim o crime de desacato. Discute-se também se para a prática desse crime se exige ânimo calmo, refletido, entendendo a maioria da jurisprudência e da doutrina que sim. Na minha modesta opinião, sem razão,
na medida em que ninguém está calmo e tranquilo quando está ofendendo terceira pessoa, sejam eles servidores ou não, de forma que penso ser a melhor posição aquela da minoria. Entretanto, para fins de concurso público, e especialmente da Ordem dos Advogados do Brasil, o ideal é que fiquemos com as posições mais pacificadas em nossos tribunais. Nosso próximo crime é o crime de corrupção ativa, que está lá no artigo 333 e que possui a seguinte redação: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A pena é de reclusão de 1 a 8 anos, além da multa. Esse crime ganha muito interesse sob o aspecto jurídico, porque, juntamente com a corrupção ativa que já analisamos, integram os dois lados de uma mesma moeda. Normalmente, consoante dispõe o artigo 29 do Código Penal, todos aqueles que concorrem para a prática de um crime incidem nas penas a ele cominadas, ao mesmo crime, na medida, inclusive, de sua culpabilidade. Ou seja, o crime é um só, em relação a todos os que participam daquela empreitada criminosa. É a chamada unidade criminosa. Como toda regra, esta também possui exceções. Uma delas é justamente a questão envolvendo a corrupção. O agente corruptor e o funcionário público corrompido não praticam o mesmo crime. O particular comete a corrupção ativa, ao passo que o servidor público comete a corrupção passiva. Não são eles, por exemplo, coautores do mesmo crime, a despeito da unidade de condutas, ou seja, os fatos se derem na mesma situação. Indaga-se, então, se é possível a existência de uma corrupção passiva sem que haja a corrupção ativa. E é sim possível. Imaginem, os senhores, o seguinte exemplo. Aquele servidor que solicita, que pede uma vantagem indevida, proposta que é rejeitada pelo particular, o que seria o corruptor ativo, diz que não vou dar o dinheiro. Neste momento está consumada a corrupção passiva, ou seja, quando o servidor pediu a vantagem indevida, sem que tenha havido a corrupção ativa. Por quê? Porque foi negado o dinheiro por parte do particular. Vamos agora usar do mesmo exemplo, mas dar um outro enfoque. Imagine a seguinte situação: o servidor solicita, pede a vantagem indevida, mas nessa nova situação, o particular aceita e entrega o valor combinado. Pergunta-se, o particular comete algum crime? A resposta é negativa. E por quê? Quais são as condutas incriminadas na corrupção ativa? Apenas a de oferecer e prometer. Não há lá entregar. Não existe a previsão do simples entrega. A corrupção ativa exige que a iniciativa parta do particular. Se a iniciativa for do funcionário público, do servidor, o particular não vai praticar a infração. O servidor, sim, pratica a corrupção passiva, mas o particular não. Aí pergunta, se o caminho inverso, é possível a existência de uma corrupção ativa sem a corrupção passiva? É claro que sim. Imagine a situação em que o particular oferece a vantagem, promete a vantagem, que não é aceita pelo servidor público. A conduta do particular está consumada. Já a do servidor público não configurou uma infração penal. As condutas praticadas pelo particular para a ocorrência dessa infração penal são duas: oferecer ou prometer uma vantagem indevida. Discute-se aqui também acerca da natureza desta vantagem, se deve ser ela patrimonial ou se pode ser de qualquer natureza. Se tem entendido que desde que indevida a vantagem, e considerando que a objetividade jurídica, ou seja, o que nós protegemos neste crime, não é o patrimônio e sim a probidade administrativa, a maioria da doutrina tem entendido que estará configurada a infração penal qualquer que seja a natureza da vantagem oferida, desde que, lógico, repita-se, seja ela indevida. A vantagem é prometida ou oferecida, visando que o servidor público pratique, não pratique ou retarde, ou seja, ou atrase a prática de algum ato de ofício. Ato de ofício é aquele praticado pelo servidor público.
Tratando-se, portanto, de um crime formal, consuma-se no momento em que se oferece ou se promete indevidamente a vantagem e não da obtenção do favor desejado. Se ocorrer, ou seja, se o servidor efetivamente não praticar o ato ou praticá-lo, ou por fim retardá-lo ou atrasá-lo, a situação representará uma causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do mesmo artigo, que vai resultar no aumento, no acréscimo de 1/3 da reprimenda imposta. A tentativa, para ser possível, deve ser por meio escrito. Promessas verbais não admitem interrupção, ou o indivíduo promete ou não promete. Lembrando que o crime só existe na modalidade dolosa, consistente na vontade livre e consciente de prometer ou oferecer vantagem devida, com aquelas finalidades especiais já enumeradas, ou seja, que o servidor pratique um ato infringindo um dever funcional, ou que não o pratique, ou que o atrase, ou melhor, atrase a prática do ato. O nosso próximo crime é um crime muito importante que vira e mexe é lembrado nos concursos públicos, que é o crime de contrabando e descaminho, que ele é assim disciplinado no caput, ou seja, na sua fórmula fundamental. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Como é possível observar, desde o início, a objetividade jurídica, lembrando, a objetividade jurídica é o que nós protegemos, o que o direito protege. Resume-se ao controle do Estado sobre a entrada e a saída de mercadorias no país, com especial atenção ao controle do recolhimento dos tributos devidos, decorrentes ou da importação ou da exportação. Importar, como é do conhecimento normal, é fazer entrar no país alguma coisa. E exportar é o caminho inverso, fazer sair do país alguma coisa. Trata-se de um crime comum quanto ao sujeito ativo, ou seja, qualquer pessoa pode cometê-lo. Mas tenham atenção, na conduta do funcionário público, se ele eventualmente facilitar o contrabandista, nesta hipótese ele responderá por um crime autônomo, que está previsto no artigo 318 do Código Penal, não sendo coautor deste crime de contrabando e descaminho. A nossa vítima é o Estado. No estudo deste crime, é de fundamental importância atentarmos à distinção ou diferenciação do que é contrabando e do que é descaminho. Essa diferença está basicamente na natureza da coisa, da mercadoria que entra ou sai do país. Enquanto no contrabando, a entrada ou saída clandestina refere-se à mercadoria cuja entrada ou saída, ou seja, importação ou exportação, é proibida, em hipótese alguma ela seria possível, no descaminho, a mercadoria poderia ingressar no país. O que não ocorre é o recolhimento da carga tributária decorrente de tal ingresso, ou da saída desta mercadoria. Atende para o seguinte exemplo. Os CDs piratas trazidos do Paraguai. Não há hipótese de ingresso lícito no Brasil de um CD pirateado, que diz respeito a direitos autorais. Será, portanto, sempre contrabando. Imaginem agora um carro que entra no país sem o recolhimento dos impostos necessários para a importação. O carro em si é uma mercadoria cuja entrada no Brasil é perfeitamente possível. Assim, haverá nesta hipótese o descaminho se os impostos referentes a essa importação não foram recolhidos. Haverá a consumação da infração penal com o atravessar da fronteira nacional, seja na entrada ou seja na saída, importação ou exportação. A tentativa também é possível. No caso da exportação, ela se verificará quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, a mercadoria não chega a sair do Brasil. No que se refere à importação, a análise da tentativa ficaria prejudicada porque a mercadoria não entraria no país. A ação penal é pública e incondicionada e é processada perante a Justiça Federal.
Como vocês podem observar, nós temos enumeradas no parágrafo 1º desse mesmo artigo várias formas equiparadas ao contrabando ou descaminho, conforme a natureza da coisa que vai entrar ou sair do país. São elas, por exemplo, na linha A chamada navegação de cabotagem. Como os senhores já devem saber, navegação de cabotagem é aquela caracterizada pela navegação em portos no interior do mesmo país, da mesma nação, de forma que a simples prática da cabotagem, dessa navegação entre portos dentro do Brasil, pode configurar esse crime, desde que efetuada fora dos casos previstos em lei especial. Trata-se, portanto, este dispositivo do parágrafo de uma norma penal em branco. Vale dizer, é indispensável para saber-se o alcance real desse dispositivo, quais são os casos previstos em lei nos quais são autorizadas a navegação de cabotagem. A linha B trata de fato assimilado em lei especial ao crime de contrabando. É a hipótese, por exemplo, da entrada ou saída de mercadoria da Zona Franca de Manaus. Haverá o crime se esta entrada ou saída não se revestirem das cautelas legais. Não há a transposição de fronteira nacional, mas há uma entrada ou saída de uma zona, de um local de comércio privilegiado. Na linha C, pune-se o contrabandista que vende, expõe à venda ou mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza mercadoria em atividade comercial ou industrial. Nessa hipótese, a figura do caput, lá da cabeça do artigo, será absorvida pela deste parágrafo. No segundo momento, esse mesmo dispositivo pune a pessoa que pratica as mesmas condutas, vender, ter em depósito, etc. Mercadorias que sabe ter ingressado no país de maneira fraudulenta, ou seja, nesse segundo momento, não é o contrabandista, como é no começo do dispositivo. Quanto à perfeita compreensão do que consiste a atividade comercial ou industrial mencionada nesse dispositivo, é fundamental prestarmos atenção ao parágrafo 2º do artigo, que diz o seguinte: equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Como vocês puderam observar, o legislador ampliou a conceituação clássica de atividade comercial, de forma que, assim, está abrangendo também aquela atividade comercial informal, dos marreteiros, dos camelôs e aquelas pequenas vendas que ocorrem no interior de residências. Por fim, ainda como conduta equiparada ao contrabando, a linha D do parágrafo 1º pune aquele indivíduo que, no exercício de atividade comercial ou industrial, adquire, recebe ou oculta, ou seja, esconde mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que ele sabe serem falsos. Sob o aspecto do tipo subjetivo, é importante notar que só haverá este crime na modalidade dolosa, sendo evidente que para as figuras equiparadas que acabamos de analisar, quando a lei o exigir, o indivíduo deve saber, ter conhecimento, além daquele dolo genérico, que a mercadoria ou é ilícita ou acerca dela não foram recolhidos os tributos, ou ainda que a documentação que acompanha esta mesma mercadoria seja falsa. Para terminar este crime, temos ainda a forma qualificada do parágrafo 3º, que pune com o dobro da pena se o crime de contrabando ou descaminho é praticado em transporte aéreo, parecendo que o legislador quis melhor proteger pela maior facilidade de entrada e saída de mercadorias e pela grande quantidade quando utilizado este meio de transporte, que é o transporte aéreo. Através da Lei 10.467 de 2002, foram criadas novas figuras típicas de corrupção ativa e tráfico de influência em transação comercial internacional. Como fez com o funcionário público nacional, o legislador criminal também cuidou de definir
quem seria o servidor público estrangeiro. O crime previsto no artigo 337b tem a mesma redação da corrupção ativa comum, que nós já estudamos, acrescentada apenas de uma conduta, que é a de dar. Além desta diferença, o que afasta da corrupção ativa comum é a origem do servidor público a ser corrompido. Enquanto na corrupção comum o servidor é brasileiro, nesta forma especial o servidor é alienígena, é o estrangeiro. A conceituação do funcionário público estrangeiro também é bastante abrangente, como a do nosso servidor nacional. Assim, considera-se funcionário público estrangeiro quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração alguma, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades paraestatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, ou em empresas controladas direta ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro. E, por fim, que é aquele que trabalhe em organizações públicas internacionais, como a ONU, a OIT, etc. Como vocês puderam observar, a definição do servidor público internacional é tão ampla quanto a do servidor nacional. Nós iniciamos agora um novo capítulo, no qual vamos tratar dos crimes contra a administração da justiça. Neste capítulo, vamos analisar os crimes que protegem, que tutelam um lado da administração pública, que é exclusivamente a administração da justiça. É inegável que a administração da justiça é só um dos aspectos da administração pública. Tal, entretanto, é de tamanha importância que mereceu uma especial atenção por parte do legislador, que lhe reservou um capítulo próprio. E o primeiro crime, que está lá no artigo 339, é o de denunciação caluniosa, que diz o seguinte: dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Como já antecipado, protegemos a administração da justiça, que não pode ser utilizada para outro fim, como, por exemplo, uma mera vingança pessoal, a não ser a busca da verdade. A justiça, o Estado Justiça, o Estado Poder Judiciário, é extremamente prejudicado quando uma falsa imputação é feita a uma pessoa sabidamente inocente. Quanto ao sujeito ativo, é um crime comum, não se exigindo nenhuma qualidade especial do autor da infração, podendo, portanto, ser praticado por qualquer pessoa. Entretanto, quando a ação a ser iniciada contra a pessoa inocente for aquela ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação, somente os que têm titularidade para essa ação penal, ou, no caso, para representar, pode ser o autor do crime previsto no artigo 339. O advogado também pode cometer esse crime, desde que tenha comprovado, evidentemente, que ele tenha agido com dolo e não simplesmente tenha sido levado a erro pela narrativa do seu cliente. Este, sim, sabedor da falsidade da imputação. E nessa situação, faz um advogado subscrever um pedido de instauração de procedimento em que a pessoa imputada como autor é sabidamente inocente. O mesmo pode ocorrer em relação ao promotor de justiça e ao delegado, desde que, evidentemente, tenham plena ciência de que a pessoa contra a qual está sendo promovida alguma ação penal ou investigação policial seja inocente. A vítima principal deste crime é o Estado, porque é ele efetivamente quem administra a justiça. É vítima também, é claro, o particular injustamente acusado. É absolutamente indispensável para a configuração deste crime que a pessoa a quem está sendo falsamente imputada a prática da infração penal seja uma pessoa certa, determinada, identificável. Quanto ao tipo objetivo, é de se observar que o núcleo, ou seja, a conduta, é a de dar causa, provocar, iniciar ou uma investigação policial, ou uma investigação administrativa, ou uma ação penal, ou, evidentemente, a ação de improbidade.
A provocação, este dar início, pode ser direto, hipótese na qual o próprio autor do crime, da denunciação caluniosa, diretamente leva os fatos falsos ao conhecimento da autoridade competente a dar início ao procedimento, como pode também ser indireta, na hipótese em que o indivíduo lança a mão de algum meio malicioso, escondido, escamoteado, como, por exemplo, uma ligação telefônica anônima, cartas anônimas, e-mails, etc. O crime pode ser cometido também pela conduta de um policial, naquela hipótese em que ele coloca, por exemplo, entorpecentes nos bolsos de uma pessoa que ele pretende falsamente incriminar. Se você possui um código anterior ao ano de 2000, irá observar no seu código que nesse dispositivo só haveria crime se dado início a uma investigação policial ou processo judicial. Cuidado! Atualmente, de 2000 para cá, foi dada uma amplitude maior a tal infração penal. A Lei 10.028, que é de 2000, ampliou este rol. Incluiu também a investigação administrativa, que são as sindicâncias, os processos administrativos envolvendo, em sua maioria, a situação funcional de servidor público. Incluiu também o inquérito civil, que é o procedimento administrativo preparatório para eventual propositura da ação civil pública, incluindo, por fim, a ação de improbidade administrativa, aquela ação regulamentada pela Lei 8.429 de 1992, que tem por objetivo principal a apuração de atos de improbidade administrativa e eventual ressarcimento ao erário público. A conduta somente será típica se o fato imputado falsamente constituir crime, não bastando que o procedimento seja iniciado. Por exemplo, se o indivíduo comunica à corregedoria de um servidor público que este teria praticado um crime, sabendo inocente, ou seja, sabendo que o servidor é inocente, e com isso for dado início a uma sindicância, haverá o nosso crime em análise, que é a denunciação caluniosa. Porém, se a pessoa comunica uma infração funcional não criminosa, sabendo a falsa, e for dado início a uma sindicância, não haverá o crime da denunciação caluniosa, ou seja, o fato falsamente imputado há de ser criminoso. O mesmo raciocínio serve para o inquérito civil e também para a ação de improbidade. É muito importante lembrar aos senhores que a falsidade da imputação pode tanto recair sobre a própria existência do fato, ou seja, o fato atribuído a esta pessoa simplesmente não existe, ou sobre a autoria. Vale dizer, o fato existe, mas a pessoa a quem a autoria é falsamente imputada não o praticou. Existirá ainda o crime quando o fato imputado falsamente for uma contravenção penal. Nessa hipótese, a pena é diminuída da metade, ou seja, trata-se de uma causa especial de diminuição da pena. Já o parágrafo 1º traz a hipótese de aumento de pena, da sexta parte, quando o autor do crime se servir do anonimato ou de nome suposto, para dizer, ou faz a famosa denúncia anônima, ou lança a mão de um nome falso. Há ainda uma questão importantíssima a ser discutida. O processo pelo crime de denunciação caluniosa, ou seja, a ação penal pelo crime de denunciação caluniosa, deve aguardar o fim daquele processo originário, ou seja, aquele oriundo da denúncia falsa, ou deve desde logo ser iniciado? Há duas posições absolutamente antagônicas quanto a isso. Os professores Damasio e Mirabete, que são pessoas mais atuais, vamos dizer assim, entendem que, provada a inocência no processo originário, não seria necessário aguardar o seu final para que o início do outro processo, ou seja, da denunciação caluniosa, seja dado início. Até porque esta demora pode resultar e facilitar a prescrição do segundo processo, que é o crime da denunciação caluniosa. Já os professores Nelson Hungria e Magalhães Noronha pensam exatamente o contrário, que somente após uma declaração oficial, ou seja, com o término do primeiro processo, será possível a propositura da ação pela denunciação caluniosa. Essa postura adotada é mais cautelosa. Segundo esses autores, ela evita decisões conflitantes, no que estão absolutamente corretos.
O que diferencia, isso também é importante, o crime de denunciação caluniosa do crime de calúnia, aquele lá do artigo 138 do Código Penal, é que no primeiro, na denunciação caluniosa, o agente pretende, busca, visa um prejuízo da vítima para a vítima perante a justiça, utilizando-se do órgão do próprio Poder Judiciário ou da própria polícia ou até mesmo do Ministério Público. Já no crime de calúnia, do 138, o desejo do autor é de apenas afetar a honra objetiva da vítima. Este crime vai consumar-se no momento em que a ação ou investigação originada pela denúncia falsa é iniciada. A tentativa, em tese, é possível e principalmente vai ocorrer quando o autor do crime lançar mão da famosa provocação indireta e, por alguma circunstância, alheia à sua vontade, este procedimento não é instaurado. Assim, com essas observações, encerramos a nossa conversa de hoje.